Meus irmãos, se Cristo não for a causa do nosso empenho, se Cristo não for a causa da nossa decisão de mudança de vida, se Cristo não for o motivo de nós estarmos aqui no domingo de manhã, a gente poderia estar dormindo até tarde, isso aqui não vai te convencer, a estrutura não vai te convencer, eu não vou te convencer, nada vai te convencer, porque é por Ele. Se Ele, a pessoa de Cristo, não for a causa de sermos atraídos à santidade, Alisson, se Cristo não for a causa de nós sermos atraídos para louvar o seu nome, nada disso, meus irmãos, vai nos convencer. Então, tanto faz se a nossa estrutura é boa ou ruim, tanto faz se nós somos convidativos ou não, nós não é, entende? Não faz diferença, meus irmãos, porque alguém que nasceu verdadeiramente de novo, alguém que foi iluminado pela graça de Jesus Cristo, meus irmãos, ele entendeu que ele saiu da morte para a vida, ele entendeu que ele saiu das trevas para a sua preciosa luz, ele entendeu que ele estava condenado e agora ele tem um caminho de vida eterna. Então, se tudo isso não causar em nós motivo do nosso esforço, da nossa entrega, do nosso sacrifício, cara, em algum momento da nossa trajetória a gente vai falhar, a gente vai desistir. Por quê? A estrutura, o louvor, a boa oratória, cara, qualquer outra coisa não vão nos segurar, não vão nos segurar. Mas se nós entendermos, a gente alimentar, cara, foi do Senhor Jesus, eu sei de onde Ele me tirou, e eu sei quem eu seria hoje sem o Senhor, eu sei que eu não teria hoje sem o Senhor, e mais, mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades, eu sei o que Ele já me garantiu. Você entende? Como a perspectiva é diferente. Então, quando a gente olha para aquilo que é sublime, então quando a gente olha para aquilo que de fato é maior, tudo isso aqui se torna mais maleável, se torna mais tranquilo. É uma dificuldade, mas a gente tem um esforço sincero, porque a gente entende que existe algo que é maior, existe algo que é mais sublime, existe algo que é mais precioso. Aí a gente vence as nossas dificuldades, a gente vence a nossa preguiça de acordar no domingo, a gente vence o nosso sono, a gente vence, né? Ela estava compartilhando aqui no começo, a nossa crise. Meu Deus, não quero que seja algo mecânico. A gente vence isso, por quê? Porque nós entendemos que Ele é melhor, que inclusive as nossas crises, que Ele é melhor que as nossas dificuldades, que Ele é melhor do que ter um aparato todo, uma estrutura bacana. Ele é melhor. Então a gente não olha para a mera circunstância, Ele é melhor, porque nós entendemos, meus irmãos, que Ele fez por nós. Mas até a gente não entender, a gente vai viver quebrando a cabeça na parede, a gente vai viver dando desculpas e mais desculpas, sempre naquela. Mas quando nós somos verdadeiramente atraídos, meus irmãos, tudo muda, porque nós entendemos o propósito. Não, eu sou o que sou e é isso. Não preciso de validação, não preciso de uma boa estrutura, não preciso, todas essas coisas são boas, ok? Não estou dizendo que é ruim, não, mas nós não precisamos de validação. Nós somos o que somos, e o que nós somos em Cristo Jesus? Filhos amados. Nós somos servos de Deus Altíssimo. Nós não somos. Você pode até estar aqui, você pode até ter enfrentado uma vida inteira de dificuldade. Você pode ter sido rejeitado na sua família, você pode ter sido desprezado, sei lá, não sei a nossa história. Você pode até ter sido tudo isso, ter sofrido algum sofrimento. Mas hoje, em Cristo Jesus, você pertence a alguém. Você não está mais alheio nesse mundo. Eu nunca me esqueço da palavra que Mateus, da presbiteriana Vieira de Carrasco, né, para vir para Fortaleza. Ele diz assim, ele provocando a gente no estudo, ele diz assim, o que é que nós como igreja vamos dizer para alguém que perdeu a família? Que perdeu o pai ou a mãe, ou que perdeu o filho,
pai e mãe, cresceu desbundado, né, como a gente diz aqui. O que a gente vai dizer para ele? Que foi rejeitado, que sofreu traumas na família, que tem aquela aversão a esse ciclo familiar. O que a gente diz para uma pessoa dessa? O que a igreja vai dizer? Ele provocando a gente. Ele diz assim: olha, nós somos a tua família. Ei, agora nós é que somos a tua família. Porque foi isso que Jesus disse. Lembra? Mas a tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus disse: quem é minha mãe e meu pai? E meus irmãos? Quem são eles? Jesus disse: são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então olha como tudo muda, como a perspectiva muda. Mas vamos, nosso texto de hoje, né? João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do verso 43 até o 54, a nossa leitura de hoje. João capítulo 4, do verso 43 ao verso 54. Amém? Todo mundo achou? Vamos ler? Diz assim, ó: depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo milagre, sinal milagroso de Jesus, que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Amém? Senhor, nós oramos a Ti, Te louvamos por esse tempo, Te louvamos pela Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ilumine os nossos corações. O Senhor não tem interesse que a gente conheça a Bíblia de capa a capa, Senhor. Mas o Senhor tem interesse em que esta Escritura, que é viva, alimente a nossa alma e o nosso coração. Nos vivifique de maneira verdadeira, Senhor. Então eu te peço para que o Senhor abra o nosso coração nessa manhã, o nosso entendimento, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, vença as barreiras do nosso coração, Senhor. A gente sai daqui alimentados, instruídos e obedientes à Tua palavra, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém? Amém, irmãos? A gente está dando continuidade na série Quando Ele Nos Vê. Nosso tema de hoje é a súplica. E eu quero começar a reflexão com vocês hoje o seguinte: nós não precisamos de muito. Definitivamente nós não precisamos de muito. Nós somos cristãos. A gente supõe que a gente precisa fazer algo a mais. A gente supõe isso. Na antiga aliança, quando eles queriam demonstrar a obrigação, eles queriam, ali louvar a Deus, eles tinham alguns moldes, Eles rasgavam suas vestes, eles vestiam panos de saco, eles passavam dias e dias
trancafiado no quarto, etc., na antiga aliança. Mas eu quero dizer para você hoje que nós não precisamos de muito. Quando Jesus afirma no texto, olha, se vocês não vissem sinais e maravilhas, vocês nunca creriam. Jesus não está dizendo que para crer, necessariamente a gente precisa ver sinais e maravilhas. Ele não está dizendo isso. Jesus diz, olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca creriam, ou vocês nunca crerão. Jesus fala no texto oficial. Só que Jesus não está dizendo isso. Para vocês crerem verdadeiramente, vocês precisam ver sinais e maravilhas. Ele não está dizendo isso. Por que, Luiz? Porque nesse texto específico, a gente vai ver outros textos, Jesus ele está tratando de uma realidade presente em nós. Jesus está tratando uma realidade presente em nós, em cada indivíduo, meus irmãos. Porque o Senhor, Ele conhece as nossas fragilidades, conhece nossas dificuldades. Nós não somos iguais. Cada pessoa é uma pessoa diferente, pensa diferente, age de modo diferente. A Bíblia diz que nós somos um com o nosso cônjuge, mas até sendo um com o nosso cônjuge, a gente discorda dentro de casa. Não, eu prefiro isso, prefiro fora, sei lá. Então há discordâncias. Não, eu gosto de dorama. Não, mas eu não gosto de dorama. Paz, pelo amor de Deus. Há diferenças, mas há particularidades que o Senhor Jesus conhece, as nossas fragilidades. E o Senhor nunca nos tratará iguais. Nunca, meus irmãos. Porque Ele nos conhece. Então Jesus está tratando de uma fragilidade, como a gente vai ver em outros textos. É como se mesmo crendo no Senhor, mesmo sabendo, João, que Ele é o Todo-Poderoso, mesmo sabendo disso, mesmo tendo uma fé verdadeira, exista um fio dentro de nós que nos puxa para essa fragilidade. Não, eu creio no Senhor, eu creio que Ele é poderoso, mas ainda assim existe um fio existencial que nos liga a essa fragilidade do que nós somos. E deixa eu te falar uma coisa, a gente não consegue se livrar disso, porque fala de quem nós somos. Nós somos frágeis, nós somos limitados, a gente não consegue ver o futuro, a gente não consegue movimentar o passado, a gente vive o hoje, o agora. Talvez você vamos comer um frango agora no almoço e não vai dar certo, você vai comer ovo. É assim que acontece, porque existe uma fragilidade em nós, meus irmãos, algo que nos liga, e o Senhor conhece. E é muito lindo a gente entender isso. E é importante demais a gente entender que o Senhor conhece a nossa fragilidade, as nossas limitações, e que Ele não nos tratará iguais. É muito importante isso. Por quê? Porque isso fala da pessoalidade de Jesus. Ele é Deus, mas Ele encarnou como um homem. Ele sentiu as nossas dores, as nossas dificuldades. Ele sentiu, meus irmãos, tudo que nós sentimos hoje como seres humanos. A angústia, Ele sentiu. Uma dor de barriga, provavelmente Ele sentiu. A gente quer desvirtuar, né? A gente acha que Ele é Deus, a gente não sentiu. Não, Ele sentiu sim. Espera aí que eu vou encostar ali que eu vou ali. Sabe? Irmãos, Ele sentiu, Ele experimentou, e Ele nos trata diferentes. Existe um trecho em Mateus capítulo 14, verso 28, eu queria acompanhar com vocês. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Às vezes a gente, olha, o Levi até compartilhou o texto comigo essa semana, e ele falou uma coisa interessante, e é verdade. Às vezes a gente lê isso e passa desapercebido os detalhes, sabe? Passa desapercebido, é natural. Mateus 14, 28. A partir do verso 27. Vamos lá do 25, né? Só para ganhar contexto. Todo mundo achou? Mateus 14, 25. Diz assim, ó.
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E a gente passa desapercebido. Esse Pedro, que provoca Jesus, ele ouve a palavra de Jesus e diz: não, sou eu, o Senhor Jesus, não tenho medo, tenho coragem. Pedro provoca Jesus. Tá, sim, o senhor está dizendo que é o Senhor, mas se é o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas. Mas ele ouviu a voz do mestre, e o mestre se identificou que era o Cristo. Então, de certa forma, ele confiou na palavra, sim ou não? A voz está dizendo que a gente pensou que era o fantasma, que nós acabávamos de gritar de medo, está dizendo que é o Senhor, que é o Cristo. Então ele falou assim, ó, se é tu mesmo, pois me manda eu ir. Aí Jesus disse, certo, vem sobre as águas. E o texto diz que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Mas ele ouviu a voz do mestre, ele sabia que era Jesus, porque Jesus tinha se identificado. Mas em dado momento, irmãos, ele está caminhando sobre as águas, ele obedeceu a voz de Jesus, porque ele disse, pode vir. Então ele confiou na palavra. Ele caminha sobre as águas e em dado momento, o texto diz que ele repara nos ventos. Então ele olha para a circunstância. Está escuro, é alta madrugada. Eles estavam com medo, eles acabavam de gritar com medo, achavam que era um fantasma. Ele olha para os ventos, fica com medo, o medo piora, e o texto diz que ele começa a afundar. O texto diz que Jesus estende a mão. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Há um outro trecho que eu quero ler com vocês, Lucas 24:37. Só estou contextualizando um pouco, tá? Lucas 24:37. Esse aqui é o que eu mais gosto. Lucas 24, vamos ver do 36. Lucas 24:36 diz assim, ó: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. De novo, ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Olha que interessante. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença de todos. E o mesmo acontece com aquele oficial. Quando a gente lê por cima, né? A gente lê a história por cima, lê o texto por cima, a gente lê aqui retão, porque a gente tem um tempo, né? Para a gente refletir. A gente não se atenta para a situação, para o cenário que se encontra, a gente se atenta. Por isso a gente precisa ler com
com calma, com atenção, não é ler por ler, não é para cumprir um protocolo anual, não. Precisa de calma, precisa da inspiração do Espírito Santo, de discernimento. Mas veja que o texto que nós vemos em João fala de um oficial do rei. O oficial do rei, que manda, ele não é um subordinado, ele é um oficial. Então ele tem pessoas que o obedecem. Então ele diz, vai, eles vão. Então ele diz, não, eu quero tantos ali, tantos aqui. Ele é um oficial, ele manda. Só que naquela circunstância, ele se encontra totalmente impotente. A autoridade que ele tem para exercer não funciona. O cenário é, ele está com o filho à beira da morte. Então quando a gente lê com calma, se envolvendo na história, com discernimento, a gente passa a sentir. Então você imagina a aflição de um oficial que tem uma autoridade, e essa autoridade não faz porcaria nenhuma, porque ele está totalmente impotente. Então ele está aflito. Quando ele ouve falar que Jesus saiu da Judéia e chega à Galileia, ele encontra um pouco de esperança. Ele ouve falar do que Jesus fez, e o homem está aflito. E o texto diz que ele suplica que Jesus cure o seu filho que está à beira da morte. Obrigado, gente. Talvez ele deixe os afazeres, talvez ele deixe o que ele tinha que fazer, e ele vai ao encontro de Jesus. O meu filho está à beira da morte. Cure o meu filho. Eu te suplico. Cure o meu filho. Se ele era um oficial, muito provavelmente, se ele tinha autoridade, muito provavelmente, ele fez aquilo que a mulher do fluxo de sangue também fez. O que ela fez? Ela gastou tudo. Lembra da história? Ela gastou com médicos, com medicamentos, que ela procurou todos os meios para que ela fosse curada. Até que ela toca na orla. Cara, eu creio tanto que ele não precisa nem falar comigo, mas se eu tocar na orla dele, eu acredito. Então aquele homem que tinha autoridade, ele deixa tudo. Provavelmente ele usou os meios, a autoridade dele, e nada funcionou. Então ele vai até o encontro de Jesus. Senhor, cure o meu filho que está à beira da morte. Jesus está em Caná da Galileia, o filho dele está em Cafarnaum, é outra cidade. Aí o texto diz que ele, verso 49, Senhor, vem, Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Por favor, Senhor. Ele está suplicando. Você acha que ele está peito estufado? Você acha que ele está arrogante? Com espírito altivo? Ó, Senhor, meu filho está doente, bora lá? Sei que o Senhor pode curar? Hã? Não, irmãos. Ele está quebrantado. Ele está aflito. O seu coração está angustiante. Ele sabe que ele buscou todos os meios, e ele tem uma luz no fim do túnel, uma esperança. Então ele humildemente, com o coração quebrantado e aflito, ele diz: Senhor, por favor, Senhor, vem. Ele está chamando Jesus para ir junto. Vem, Senhor, antes que meu filho morra. Ele está à beira da morte. Meu filho é tudo que eu tenho, então vem antes que ele morra, Jesus. Jesus respondeu: pode ir. Pode ir. O seu filho continuará vivo. E o texto diz, meus irmãos, que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, haverá momentos
que a única coisa que nos restará é a súplica. Que a única coisa que nos restará é clamar ao Senhor. Jesus, não existe um botão, não existe cirurgia, não existe um medicamento, não existe um processo. A única coisa que eu tenho é clamar ao Senhor. O Senhor é a minha única e última esperança. E eu acredito, Senhor. Haverá momentos, meus irmãos, que a única coisa que nos restará é a súplica. E muitas das vezes, se não todas, esta súplica será movida pelo desespero e pela culpa. Porque quem suplica, não suplica porque está tranquilo. Quem suplica, não suplica porque há paz à sua volta. Quem suplica está desesperado. Quem suplica está procurando fôlego, está procurando respirar. E haverá momentos na nossa caminhada que a gente só vai ter a súplica. Mas é aqui que está a beleza, meus irmãos, que eu quero refletir com vocês. E o que nós vemos nas Escrituras, o que nós vemos nesses textos que eu trouxe para vocês, é que Jesus lida com a nossa particularidade. Porque Jesus nos conhece. É que Jesus lida com nós de maneiras diferentes. É que Jesus lida de uma maneira que nós, como seu povo, não aprendemos a lidar ainda. E muitas das vezes nós nos envergonhamos disso. Que a gente deveria saber lidar e a gente não sabe ainda. Mas Jesus tem uma maneira gloriosa, amável e específica para tratar de nós, para cuidar de nós, porque Ele nos conhece. Diferentemente de nós como seu povo, diferentemente dos exemplos que a gente viu ou encontra nas Escrituras, Jesus não se importa, meus irmãos, não se importa como você expressará o caos que Ele aflige. Ele não se importa. Ele não se importa como você expressará o caos, as dores, as crises, as instabilidades emocionais, ou qualquer que seja a natureza. Por que, Luiz? Escute isso. Porque se Ele morreu para perdoar os nossos pecados, quais dores e sofrimentos Ele se sentirá ofendido? Se Ele morreu para perdoar os nossos pecados, se Ele carregou sobre si as dores, o texto de Isaías diz que agradou ao Senhor vendo morrer, para pagar uma culpa, uma dívida que era nossa. Então, se Ele carregou com excelência, se Ele pagou com excelência essa dívida, você acha que quais são os medos ou as crises que nós sintamos que Ele nos desprezará? Está aqui os pecados, a dívida de toda a humanidade que Ele pagou. E está aqui, as nossas dúvidas. Está aqui a nossa súplica, o nosso desespero. Está aqui o nosso abandono. Está aqui a nossa frieza espiritual. Está aqui os nossos pecados, que a gente vive lutando, e a gente cai, aí levanta de novo, e cai, levanta de novo, mas está aqui, Mas algo que era maior, mais pesado, mais duro, Ele já se livrou. E isso, meus irmãos, nada tem a ver com fé. Só que quando a gente encontra o irmão em crise de fé, frio, querendo desistir, dizendo: cara, eu não sei se esse negócio de Deus é realmente real, eu não sei se Cristo realmente é o caminho, a gente quer descartá-lo, a gente quer abandoná-lo, porque a gente julga que essas coisas são realmente determinantes. Mas veja, meus irmãos, como que Jesus responde a tais fragilidades? Como que Jesus responde a isso? A Pedro, que
Confiou na palavra e não confiou. Tá certo, Senhor? É o Senhor. Tá bom, então me deixa ir até aí. Ó, provocação. Nós, como religiosos e defensores de Deus, defensores, o que a gente diria? Você está duvidando do Senhor? Ele não está dizendo que é Ele? Ele não está te chamando a andar sobre as águas? Ó, incrédulo. Tu está duvidando da palavra de Deus, imundo. Isso é um miserável. Entrega a Satanás. Somos nós. Que a nossa paciência é bem pouquinho, né? Aí o que Jesus fala? Jesus não se sente ofendido, meus irmãos, que ele creu e não creu. Senhor, se és tu, pois manda eu ir. Ó, Jesus poderia, né? Porque ele é Deus, ele é santo, ele é justo, poderia assim. É isso, macho, está duvidando de mim? Está duvidando da minha palavra? Não está vendo eu andando sobre as águas? Incrédulo imundo. Não desce não. Poderia? Sim ou não? O que Jesus fala? Pedro, Senhor, se é tu mesmo? Eu sei não, o Senhor está dizendo que é, mas pois manda eu ir. Pedro põe Jesus à prova. Jesus tratando da fragilidade dele. Entendeu, macho? Então, aí dá um momento, Pedro olha para a circunstância, olha, alimenta a sua fragilidade e começa a afundar. Como é que Jesus lida com isso, meu Deus? Estou te chamando, macho. Não sou eu que estou te chamando. Bora. Estende a mão. E aos discípulos, quando Jesus reaparece? Os discípulos andam com Jesus. Os discípulos vivendo com Jesus. Os discípulos vendo os milagres que Jesus estava fazendo, ressuscitando mortos, vendo, caminhando 3 anos com Jesus. Jesus explicando, olha, é necessário que eu morra e ressuscite. É necessário, vai acontecer. Jesus está dizendo para ele, o presente e o futuro, vai acontecer. Jesus é crucificado, morto, ressuscita. Eles estão lá reunidos, Jesus aparece, bum. Meu Deus, é um fantasma, é um espírito, com medo. Eles são um bando de homens. Dentro do barco é um bando de homens gritando com medo. Barbudo provavelmente. Macho, estão gritando de medo. Meu Deus, é um fantasma. Jesus reaparece lá no meio da casa. Eles ficam assustados e com medo, mas eles criam Jesus. Eles testemunharam a morte de Jesus. Jesus aparece, não sou eu que tenho coragem, olha aqui, ó. Você acha que o Espírito tem carne e osso? Aí Jesus mostra, Jesus chama, ó, tá aqui, ó. Aí mostra os pés. Aí o texto diz que ainda assim, o discípulo, né? Aí Jesus, olha como é que Jesus lida. Vocês têm alguma coisa para comer aí? Não é alguma coisa para comer aí? Eu provar para vocês que eu não sou um fantasma. Eu provar para vocês que eu não sou um espírito. Porque se fosse um espírito, ia cair, né? É um espírito, é um fantasma. Jesus, não é alguma coisa para comer aí, macho? Tem alguma coisa para comer aí? Aí Jesus trazem aquele cará, aquela tilápia, um pedaço de tilápia, um carazão bonito, um limãozinho, ó. Aí Jesus pega, nhau. Olha a peculiaridade, meus irmãos. Mas se somos nós, né? Não, você está duvidando do mestre? Como assim? Como você está duvidando do mestre? Ele não apareceu? Como é que Jesus lida com o oficial? Pode ir. Pode ir. Jesus só despede. Ele está aflito, angustiado, seu filho está à beira da morte. Ele suplica ao Senhor. Jesus, pode ir. Jesus só despede. Porque Jesus nos conhece, meus irmãos. Ele não nos trata iguais.
talvez eu ou você que está aqui não tivesse a coragem, a ousadia e a fé daquela mulher. Lembra daquela mulher? Não lembro exatamente a história, tá? Eles vão me corrigindo aí, se eu esqueci. Sei que ela pega alguma coisa, acho que é para curar a filha, se não me falha a memória. Jesus olha para ela, Jesus despreza aquela mulher. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos senhores e dar para os demoniados. Isso, perfeito. Filha demoniada. Ela também está aflita. Ela também quer uma intervenção de Cristo. Jesus despreza aquela mulher. Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos senhores e dar para os cachorrinhos. Jesus está chamando ela de quê, gente? Cachorro. Mas se sou eu e você, provavelmente, altivez, orgulho, soberba, isso lá é Deus, isso lá é o Messias. Olha aí, olha a arrogância desse bicho. Hã? Beleza, então. Joia, valeu. Vai-se embora. Se sou eu e você, mas o texto diz, meus irmãos, que ela fez Jesus. Jesus está aqui, ó, não é lícito. Aí ela solta um a Jesus. Você entende, meus irmãos? Talvez nós não tivéssemos a capacidade daquela mulher. Mas vamos lá, será que Jesus não sabia? Será que Jesus não conhecia aquela mulher? Hã? Não é lícito. Aí a mulher, Senhor, o Senhor está certo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Aí Jesus está indo, ó. Jesus é pego de surpresa, irmão? Não, irmãos. Jesus é o princípio e o fim, sim ou não? Então quando o fim chegar, ele já estava lá, esperando, ó, na rede. Ele é o princípio e o fim. Ele é a eternidade, não existe outra eternidade além dele. Então ele estava indo, mas ele sabia que ela ia dar uma nesse. Senhor. Mas aquela mulher chamou Jesus, ó, não vá não, porque até as migalhas que caem na mesa dos seus senhores, os cachorros comem. A Jesus, mulher, poxa, não tem fé. Então vai, despede também. A Pedro, ele estende a sua mão. Aos discípulos, ele trata de sua fragilidade comendo peixe. Então, tá, vocês não estão crendo, eu não sou fantasma, então me dá de verdade. Tem alguma coisa aí? Aí come. Para o oficial do rei, ele só despede. Então vai, pode ir. E o homem acreditou na palavra. Para aquela mulher, o Senhor despreza aquela mulher e parece ser duro, e é duro. Parece que Jesus está sendo arrogante, ignorante, um bruto. Aí Jesus, grande é a tua fé, mulher. Para encerrar, meus irmãos, Jesus é Deus que nos trata conforme nossas fragilidades, que busca tratar nosso coração segundo a capacidade de quem nós somos. De quem nós somos. Isso diz respeito a um Deus que é íntimo. Isso fala de intimidade. Então ele sabe que eu não sou Israel. Ele sabe que Israel não é mantumente. Ele sabe. Ele sabe. E como Deus íntimo, ele vai procurar tratar o nosso coração segundo a nossa capacidade. E nenhum deles, meus irmãos, nenhum deles com as suas crises, nenhum deles com a sua falta de fé, que isso nada tem a ver com fé, que eles criam em Jesus, mas com as suas crises de fé, com as suas instabilidades, seus pecados, nenhum deles saiu sem resposta. Nem que a resposta não fosse como eles esperavam,
Jesus não está aqui para suprir nossas expectativas. Ok? Ele é o que é. Lembra de Moisés? Senhor, o que é que eu vou dizer que tu és? Eu sou o eu sou. Eu sou indecifrável. Eu sou imensurável. Eu sou complexo. Mas sou íntimo também. Mas sou que ando próximo. Mas sou que compreendo. Compreendo até quando você quer me rejeitar. Compreendo até quando você age indiferente. Compreendo, inclusive, quando muitos questionamentos, muitos porquês, a dor e o sofrimento bagunçam tudo. Ele é um Deus presente, que não chama mais nós de servos, mas de amigos. Olha que lindo. Então, quando a gente olha para o Senhor, se a gente não for convencido, meus irmãos, pelo Senhor, vocês me desculpem a franqueza, mas eu é que não vou perder meu tempo tentando te convencer. Não vou. Eu acho que estou vencendo essa crise. Que é triste, meus irmãos. A gente chegar no culto, tem, como diz a minha avó, né? 4 gatos pingados. A gente que lidera a igreja, que se prepara em casa, que estuda, que ora, que chora, que lê, que procura fazer uma formação. E a gente faz isso por amor, para entregar, para servir vocês. Mas foi Jesus que disse, né? O profeta de casa não tem honra. Eu vou para a Assembleia de Deus Ágape e lá está lotado de gente querendo me ouvir. Mas Jesus nos entende, meus irmãos. Existe uma canção da Aline Barros, se eu não me engano, antiga. Eu já estou finalizando, tá? Que ela diz assim, ó: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E a gente precisa desse coração. A gente precisa desse coração, principalmente nessa loucura que a gente vive como igreja, como sociedade. Porque a igreja, os irmãos, não estão agindo como Cristo. Não estão tratando das peculiaridades, das particularidades. A gente escolhe um grupo e exclui esse grupo e já era. A gente está dizendo que crente é crente de direita, a gente está dizendo que crente é crente de esquerda, a gente está dizendo que crente é isso, crente é assim, crente é assado, crente é uma forma. A gente está usando a própria palavra do Senhor para assassinar os irmãos. Olha que loucura isso. Que loucura, meus irmãos. A gente está usando a própria palavra do Senhor para repreender o espírito da depressão. Olha que loucura, meus irmãos. Pastores no púlpito dizendo: vamos orar para repreender o espírito da depressão. E ele se baseia em algum texto de sei lá o quê. Do tipo assim, ó, não, alguém que está sofrendo uma doença, alguém que está aflito, doendo, o que ela vai concluir? É um espírito, é um demônio. Então, nem o pastor tem fé suficiente para orar e o espírito sair, nem eu. O que eu quero com Jesus? Hã? Sim ou não? Eu repreendo agora o espírito da ansiedade. Oh, meus irmãos. Igrejas grandes, 200 membros, 400 membros. E aí o irmão que ouviu isso do pastor do púlpito vai chegar na casa do irmão, vai visitar o irmão, vai ver o adolescente com depressão, crise, vai querer fazer o quê? Expulsar o demônio, porque é um demônio. Ele ouviu dizer que é um demônio, que é um espírito. E aí ele ora e não é um demônio, não vai sair porque não tem nada para sair. E aí? Irmão,
Eu não tenho fé para orar, tu não tem fé para orar, Jesus não quer curar. Olha a bagunça que nós criamos. Mas tudo isso sabe por quê? Porque nós não temos o coração do Mestre. Nós não temos sensibilidade. Nós não temos paciência para sentar e ouvir. A gente quer sentar, a gente quer chegar, sentar e dar a solução. Sim, Marcos, como é? Não, tá, precisa disso, isso é pronto, é isso aí. E às vezes o Jesus está nos ensinando a gente sentar e ouvir. Cara, agora eu sei o que eu faço contigo. Faça a minha ideia. Estou comigo. Deixa eu sentir a cultura contigo. Deixa eu procurar ajuda junto contigo. O coração do Mestre. Eita, que se o Arthur estivesse seguindo lá. Estava olhando para mim, andando pela igreja. Amém, meus irmãos? Então o que você precisa buscar? O coração do Mestre. Quebrantado, ouvinte, sensível, paciente, né? Porque se somos nós, a dúvida do Mestre. Calma. Calma, respira. Abre os braços, irmão. Para de usar o Evangelho, a Bíblia para segregar as pessoas, para dizer aos porteiros, né? Os porteiros do céu. Não, isso aqui vai, isso aqui não vai. Que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. Nós somos pacificadores. E eu sei o quanto isso é duro para quem é justiceiro, né? Quem carrega um auto-justiça em si. Eu sei o que é isso, que eu enfrento isso, irmão. De vez em quando eu quero ser porteiro do céu. Sou tentado a ser porteiro do céu. Mas não é isso que Jesus ensina, meu Deus. O Senhor nos ensina a sermos pacificadores. Então a gente pega o ímpio que está afogado em seus pecados, em suas crises, e a gente busca reconciliá-lo com Deus. Esse é o nosso papel. Pregar, amar. Não é dizer, esse aqui mesmo, esse aqui não. Não é nosso papel, meu irmão. E nós precisamos aprender muito com o Mestre. Aprender como o Senhor é. Aí a canção diz assim, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Estou meio desafinado, tá, gente? Igual ao teu. Então vá com essa canção, se você puder ouvir mais tarde. Faça essa oração em casa. Senhor, me dá um coração como o teu. Às vezes tem um dado tão altivo de espírito, né, tão soberbo. Nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta. Os crentes prestam. Aí o Senhor nos coloca para a mansidão, quebrantamento, humildade. Meus irmãos, é totalmente incompatível um cristão que nasceu de novo andar orgulhoso, estufado. Nasceu de novo, nasci, ser quebrantado. Nasceu de novo, nasci, ser humilde. Nasceu de novo, nasci. Você volta atrás quantas vezes você precisa. Você volta. Ah, não é. Porque sabe que desse jeito que era o certo. E não é. Aí você é iluminado. Aí você abandona porque você sabe que é o certo. Vamos ter tempo de oração? A gente lê nosso livro apostólico. Curva sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo sonde o seu coração. Talvez haja coisas que o Espírito Santo está iluminando no seu coração para você abandonar. Os pecados, o orgulho, o egoísmo, como Israel falou, o egocentrismo. E o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração como Ele trata os nossos corações. Nós oramos a Ti, Senhor, com graça, crendo no Teu grandioso amor. Obrigado pelos irmãos. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Obrigado pelos irmãos que não vieram. Que o Senhor sustente, ajude, dê graça, fortaleça. Não deixe, Senhor, que os pensamentos maus, não deixe que a voz do diabo, nem a voz do seu coração possa iludi-lo a tirar os olhos de Ti, Senhor. Não deixe. Segure
em suas mãos, Espírito Santo. Nos dê um coração como o seu, Senhor. Nos dê um coração quebrantado e contrito, Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus santo, puro. E o Senhor rejeita a iniquidade, os pecados, a imoralidade, a mentira, a soberba, Senhor. O Senhor rejeita tudo aquilo que fere as Tuas narinas, Senhor. Nos conduz por um caminho de santidade, de pureza, de mansidão, de temperança. Nos conduz por um caminho de amabilidade, de reconciliação, Senhor. Porque assim que o Senhor nos ensina a tratar os nossos irmãos com amor, com paciência, suportando-nos uns aos outros, sendo reconciliadores, nos dê um coração como o Teu, Jesus. Nos ajude a vencer as barreiras. E no dia mau, Senhor, que chegará, no dia mau da tristeza, no dia mau do abandono, no dia mau da rejeição, no dia mau que nós caímos em pecado, no dia mau, Senhor, que nossa alma estiver aflita, eu oro por mim e pela igreja. Segure-nos em Tuas mãos. Tenha paciência conosco. Não desista de nós. Não nos rejeite, Senhor. Com Tua doce voz, com Tua doce graça e paz, o Senhor vai nos ajustando, até nos parecermos contigo. Nós oramos e te damos graça nesta manhã. Amém, meus irmãos.